O técnico Renato Gaúcho está sendo massacrado nas redes sociais. Muito criticado pela imprensa. Respeito as opiniões, mas não concordo. Eu acredito que o futebol, por ser coletivo, ele não pode ser analisado individualmente. A não ser que o goleiro tome um frango, que o zagueiro faça um gol contra, que um atacante perca um pênalti, que chute lá na arquibancada aos 49 do segundo tempo, um jogo que ele tinha que vencer, estava 0 a 0, era só fazer o gol. No geral, o futebol ele é muito mais complexo. Você tem que analisar todos os fatores. Vamos ao jogo Flamengo e Fluminense. Primeiramente, é um clássico. Já tem uma mística esse jogo. Fla-Flu quase sempre é um jogo equilibrado, independente de uma equipe estar melhor teoricamente do que a outra. Já na década de 80, por exemplo, o Fluminense com o Assis, com o Washington, com o goleiro Paulo Vitor e outros jogadores, conseguia bater de frente com o Flamengo, do Zico, do Adílio, do Nunes e assim por diante. Mais até do que Botafogo e Vasco naquela época. Então, historicamente, é um jogo equilibrado. Imagina quando você está desfalcado. O Flamengo não tinha nada mais, nada menos do que o Arrascaeta. Não tinha o Gabigol, não tinha o reserva do Gabigol, o Pedro. Não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Felipe Luiz, o Isla. Gente, como é que faz com tantos desfalques? É justo cair de pau em cima do treinador porque o time não ganhou e não deu espetáculo contra o Fluminense, que perdeu um clássico no Maracanã, e ainda o Flamengo vinha no meio de semana de um jogo de Copa do Brasil, onde boa parte desse elenco estava convocada no jogo anterior. E o Fluminense teve uma semana tranquila só de treinos. Isso também é um detalhe no futebol. Hoje em dia, jogado em alto nível, quem está mais descansado leva vantagem. E outra coisa, quando cobramos de um treinador de futebol, temos que ver qual é o tempo de trabalho que ele teve, quais os jogadores que ele tem para executar as funções e até que ponto o que um treinador manda, o que um treinador pensa é executado dentro de campo, porque existem outros fatores. Tem o adversário com as suas estratégias, tem os seus jogadores com a sua devida capacidade ou não para desempenhar aquilo que o treinador pediu. Você pede para um jogador marcar de determinada maneira, mas ele pode não conseguir marcar da maneira que o treinador determinou. Você pede uma saída de bola de uma determinada maneira, mas o jogador, a bola pode bater na canela, pode ir para a linha de fundo, pode cair no pé do outro jogador. Você pode vacilar na marcação, assim como o Gustavo Henrique vacilou no terceiro gol da equipe do Fluminense. Então, tem muita coisa que está em torno do futebol e dentro lá do campo que precisa ser analisada. E eu acredito que a crítica por criticar, de que o trabalho do Renato é ruim, de que ele não entende de tática. Ora, gente, tem que ter muita petulância, com todo respeito, muita petulância para dizer que o Renato não entende de tática. Um cara que nasceu dentro do futebol, um cara que foi campeão do mundo, um cara que levou o Fluminense como treinador à final de uma Libertadores, que ganhou Libertadores com a equipe do Grêmio, que já disputou um monte de jogos, um monte de campeonatos, que já lidou com um monte de treinadores, que já lidou com um monte de auxiliares, que já viveu de tudo nos últimos 40 anos. Como é que você chega e diz que essa pessoa não entende daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela vive? E outra, Renato há pouco tempo era exaltado, pediam ele na seleção brasileira e agora ele está sendo execrado por causa de um resultado ou outro. Na Copa do Brasil ele está invicto. Na Libertadores está invicto e na final.
No Campeonato Brasileiro, em 16 jogos, ele perdeu 3. A distância do Atlético Mineiro está grande, não é por causa do Renato Gaúcho, é por causa do trabalho no início do Rogério Ceni. Em 7 jogos no comando da equipe, ele perdeu 4, e um deles para o Atlético Mineiro. No jogo de 6 pontos, ele perdeu para o principal concorrente. É por isso que o Flamengo está com dificuldade e que não deve alcançar a equipe do Flamengo. Mas mesmo assim estão tentando. E entre as prioridades, o que deve ser? Se você tem um jogador que está meia boca para um jogo do Campeonato Brasileiro e ele pode ficar 100% para o jogo da Libertadores, o que você faz se você for o gestor do elenco? Está muito difícil alcançar o Atlético Mineiro, ao que tudo indica, ele não vai fazer igual o São Paulo fez no ano passado. Então você tem que ter responsabilidade e estratégia e saber que você tem mais chances de conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, que são 2 conquistas excelentes para um time conquistar num ano só, se vier a conquistar, do que tentar inutilmente alcançar um time que está muito regular. E vai chegar a hora que o Flamengo vai ter que jogar de 2 em 2 dias para cumprir aqueles jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Aí não é possível que vão crucificar o Renato se ele não chegar perto do Atlético Mineiro.